Sabe, o medo que define a nossa época, ele mudou. As ameaças globais de hoje não são mais aquelas coisas isoladas, bem definidas que a gente via no passado. Hoje, a gente vive numa teia, uma teia super complexa de riscos que estão todos ligados. Uma crise vai lá e alimenta a outra. Bora desvendar como é que a gente chegou nesse ponto e, mais importante, o que isso significa para o nosso futuro. O alerta é bem claro e é de arrepiar. Segundo o Boletim dos Cientistas Atômicos, a humanidade está agora a 85 segundos da meia-noite. Pensa nisso, 85 segundos. É o mais perto que a gente já chegou da aniquilação global em toda a história do relógio do juízo final. E por que tão perto assim? Bom, não é por causa de uma única ameaça. Na verdade, é o resultado de uma convergência muito perigosa. A gente tem tensões nucleares que lembram a Guerra Fria, a crise climática acelerando, a desinformação sendo turbinada por inteligência artificial e, para completar, uma falha de liderança global em lidar com tudo isso. Para a gente entender o cenário de hoje, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos voltar para o passado para entender as regras do jogo. Depois, vamos ver como o risco se espalhou, como ele foi transformado pela tecnologia e como isso criou esse cenário de crises conectadas. E no final, a gente vai se perguntar: ainda dá tempo de voltar atrás? Para começar, então, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para a Guerra Fria, uma era que foi definida por um tipo de medo, olha, bem diferente do que a gente vive hoje. Pode parecer um paradoxo, mas a paz entre as superpotências era mantida por um tal de equilíbrio do terror. A lógica era bem simples e, ao mesmo tempo, apavorante. Se um lado atacasse com armas nucleares, o outro responderia com a mesma força. Era garantia de destruição mútua. Um jogo em que simplesmente ninguém podia ganhar. E aqui está a diferença fundamental entre aquela época e agora. Na Guerra Fria, a proliferação era vertical. O que isso quer dizer? Que os Estados Unidos e a União Soviética ficavam acumulando cada vez mais armas. Hoje, o problema é a proliferação horizontal. A tecnologia se espalhou, ficou mais acessível para mais países e até para grupos que não são governos. E, por mais assustador que tudo isso fosse, esse jogo tinha regras bem claras. Era um confronto direto entre dois jogadores que se conheciam, o que acabava criando uma estabilidade ainda que frágil. O medo era gigante, mas era um medo conhecido, previsível. Só que aí, o tabuleiro virou. O colapso daquela ordem antiga não acabou com o perigo. Pelo contrário, ele mudou de forma, se tornou mais difuso e bem mais imprevisível. Com o fim da União Soviética, aquele controle centralizado que segurava a tecnologia nuclear simplesmente sumiu. O conhecimento, os materiais, até mesmo os cientistas, tudo se dispersou. E isso criou um novo mercado global para o risco nuclear. E isso deu início a uma nova era. A ameaça deixou de ser um duelo entre duas superpotências para se tornar um problema com muitos atores. Potências regionais, por exemplo, e até preocupação real de que grupos terroristas pudessem conseguir acesso a esses materiais. O resultado? Um tabuleiro de xadrez muito mais complexo e perigoso. Não são mais só dois jogadores. Agora são vários, cada um com seus próprios interesses e níveis de risco, criando múltiplos novos pontos de conflito em potencial pelo mundo. E, como se não bastasse, agora a gente adiciona uma camada de complexidade totalmente nova: a inteligência artificial no campo de batalha. Uma revolução que está reescrevendo as regras do jogo, do conflito. Exato. O conflito moderno não é mais só sobre força física. É sobre algoritmos, sobre dados, sobre sistemas autônomos. A guerra agora acontece na velocidade da luz, em ambientes digitais e com uma precisão que está tirando o ser humano da decisão de matar. Imagina só, enxames de drones operando mais rápido do que qualquer humano conseguiria reagir. Algoritmos decidindo quem vive e quem morre, sem nenhuma bússola moral. E claro, sistemas super frágeis que podem ser hackeados e transformar uma arma de precisão numa ferramenta de destruição em massa por acidente. E aqui a gente chega no centro do dilema da guerra autônoma. Quando as coisas dão errado, de quem é a culpa? Essa dificuldade de apontar um responsável cria um vácuo moral e legal que é muito perigoso. E olha, essa pergunta não é teórica não, é um verdadeiro buraco negro legal e ético que a gente está criando ao tirar o ser humano da equação em decisões de vida ou morte. Sem uma resposta clara para isso, a justiça em tempos de guerra se torna praticamente impossível. O ponto crucial é este. Todas essas ameaças, as nucleares, as tecnológicas, elas não existem no vácuo. Elas se alimentam, se combinam e criam o que os especialistas hoje estão chamando de policrise.
A policrise ajuda a explicar por que o mundo parece tão estável hoje em dia. A gente não está lidando com problemas separados. É um sistema de crises em que o resultado final é muito, mas muito mais perigoso do que a soma das partes. Quer ver como funciona? Um único conflito numa região estratégica pode causar uma cascata de consequências globais. A instabilidade geopolítica gera um choque na economia que causa agitação social. E para piorar, a guerra de informação com IA entra em cena para jogar mais lenha na fogueira, tornando a solução ainda mais difícil. Esse é o novo mapa do nosso mundo. Os riscos não estão mais em caixinhas separadas, um conflito militar não pode mais ser entendido sem seu impacto econômico, sem a tecnologia que ele usa ou sem o fato de que a crise climática agrava a disputa por recursos. Um risco amplifica o outro. Ok, eu sei. Diante dessa teia toda de ameaças, é fácil se sentir meio sem esperança. Mas esse cenário não é uma sentença. O alerta dos cientistas não é uma previsão, mas sim um chamado para a gente agir. O objetivo do relógio nunca foi prever o futuro. Foi, na verdade, iniciar uma conversa urgente. Ele foi criado para nos forçar a encarar os riscos que nós mesmos criamos e a tomar atitudes ousadas e concretas para reduzir esses riscos. E a história já provou que isso é possível. Em 1991, com o fim da Guerra Fria e a assinatura de tratados de desarmamento, o relógio foi movido para 17 minutos para meia-noite. Foi o mais longe que ele já esteve. Ou seja, a diplomacia e a cooperação funcionaram antes e podem funcionar de novo. E aqui fica a questão final. Será que as instituições e os tratados que nos guiaram no século XX ainda são suficientes para essa era da policrise? Ou será que a gente precisa com urgência de um novo manual de sobrevivência para um mundo interconectado? Os segundos, eles continuam passando.